Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. E aí, minha gente bonita, Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. Entrando aqui no ar através das ondas sonoras da Rádio Alvorada 106.3 FM. Você que está nos acompanhando aí, seja muito bem-vindo. E também através do YouTube Rádio Alvorada Londrina. E hoje nós estamos aqui com a alegria, imensa alegria de ter um amigo, irmão, muito próximo aqui, o Marcelo Bernini. Seja muito bem-vindo, Marcelo. A paz de Jesus. A paz de Jesus, o amor de Maria. É sempre muito bom estar aqui. Eu já estou aqui no podcast desde o início, né, acompanhando. Aqui em casa nós também estamos aqui acompanhando. Tem sido um dia melhor que outro, né? Muito bom mesmo. Mostrei para amigos que não são da igreja e que se identificam. E muitos, né, querem também conhecer. Isso é importante. Amém. É a nossa missão, levar a cultura de Pentecoste a todos. Alisson, mais uma vez aqui conosco. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Deus te abençoe. A paz de Jesus. A paz de Jesus. Prazer estar com vocês, meus irmãos. E mais uma noite do Fogo Santo sobre nós, aqui no podcast. Junto Pode Incendiar. O mais carismático do Brasil. Vamos dar início então ao nosso programa, povo de Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te pedimos, Senhor, que derrame sobre nós o Teu Espírito, Senhor, para que possamos ser conduzidos nessa noite, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, o que nós estamos vivendo, Senhor. Sabe, Senhor, do que os nossos ouvidos estão passando, Senhor. Sabe do que eles precisam, e que essa noite seja uma noite de graça. Bendito seja o Teu santo nome, Deus, porque o Senhor não nos deixa sem resposta. Sempre está disposto a nos ouvir e nos socorrer. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor. Por mais a oportunidade de estar junto de Ti com os irmãos, levando a Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Nós rezamos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Marcelo, sabendo aqui do Pode Incendiar, né, dessa cultura de levar a cultura de Pentecoste, né? Você estava falando aqui antes de começar o programa, você já estava falando, eu tive que te interromper. Então você é carismático desde sempre? Como que é isso? Desde sempre não. Eu sou católico desde sempre, mas aos 18 anos que verdadeiramente eu conheci um amor que transformou a minha vida, né? Eu sempre brinco que eu era apaixonado por uma menina e me convidou para passar 3 dias juntos. E eu fui. Era uma experiência de oração, né? Do grupo Frutos da Paz. E não teve ali grandes transformações, mas uma alegria tão profunda, que no decorrer da semana eu fui batizado no Espírito. Tenho certeza disso. Você percebeu, né, o batismo? Percebi. Talvez não, tenho certeza que você foi batizado naquele Fiquei encontro. aéreo, de forma aérea, sabe? Fica aéreo, né? E aí vai percebendo por quê? Porque a palavra começou a fazer sentido. Né, um dos principais, né, indícios do batismo no Espírito Santo é o amor pela palavra, amor pela igreja, amor pela Eucaristia, pelas práticas espirituais. E isso foi acontecendo. E o ano é 1992, né, foi no dia 2 de novembro, o momento de efusão do Espírito Santo. A Catinha, do Paz na Terra, quem pregou, e foi um momento assim de transformação, Abraço, mesmo. Catinha. Catinha. Abraço, a paz de Jesus, Deus abençoe. O ícone da renovação, a gente estava falando aqui, né? Marivone, Catinha. Eu tenho muito assim no meu coração o Batista, né, foi muito importante. Manda esse podcast para ele, hein? Vou mandar, com certeza. Então, como aconteceu? Uma tia, né, tia Vanilde, hoje mora em Santa Catarina, ela fez um encontro do Paz na Terra e começou a querer converter toda a família. E aí, virou crente, ficou doida, e ela
professora, né? Já era meio doida mesmo. Então levou, né? E foi assim, satirizada, né? O que hoje a gente diz de bullying. Ela foi, né? E todo mundo começou a tirar sarro, muito sarro. E conversando com a minha mãe, ela falou, a gente nunca teve essas experiências. E ela convidava, vamos participar, vamos participar, vamos participar. Eu resolvi participar, né? No Paz na Terra, né? Eram 2 lugares, o Palavra Viva e o Paz na Terra. Os 2 que elas iam. E meu pai sempre levava minha mãe e ela foi sendo transformada. Aí um dia que minha mãe perguntou, Carlão, entra. E meu pai entrou. E quem fez a pregação aquele dia no Palavra Viva foi a Miltz, que até hoje é serva, né, no grupo da Paz. Sexta-feira, 15 horas, sim, né? Sim. No Sagrados Corações. Vou pregar semana que vem lá, né? Hoje a gente estava conversando e ela pregou sobre o Pai Nosso. E aquilo mexeu com meu pai. Mas ele não acreditava muito, né? Não acreditava muito, mas começou aí, no Palavra Viva, às vezes, né, no Grupo Paz na Terra com a minha mãe. Começou aí, até que minha mãe convidou ele. Minha mãe começou a participar do SOS Oração, né? A Wanda, Miltz e esse povo da Renovação Carismática. E ele foi, quem rezou por ele foi a Miltz. E aí rezou e ele ali, né, naquele momento, falou, não acredito muito nessas coisas. Ela falou, bom, o senhor mora no sítio, né? Sim. Tem pé de laranja? Tenho. O pé de laranja está lotado de laranja, né? O senhor consegue abraçar todas as laranjas de uma vez? Falou, não. Você pega uma, depois pega outra, assim é a fé. Né? Você vai colhendo os frutos. Usou do dia a dia dele, né? A parábola, né? A parábola. Foi Jesus naquele momento. Para situá-lo no contexto da fé. Olha que sabedoria. Né? Já os dons. Que sabedoria. E aí brotou no coração da minha mãe, do meu pai, de montar um grupo de oração na capela. Capela Cristo Redentor, pertencia a Nossa Senhora Aparecida, ali no Igapó. Mas o padre, que não vou falar quem é, né? O padre falou, não, é a Renovação Carismática, não pisa. Não cabe os 2 no mesmo território. Falou, mas na minha casa, na tua casa você pode fazer o que você quiser. Então começou a reunir e eu comecei a ver um povo estranho em casa, né? Todo primeiro sábado, das 10 horas da noite até as 5h45 da manhã, porque 6 horas ia para missa na catedral, né? De sábado para domingo, ou na capela ali da Santa Casa de Misericórdia de Londrina, que tinha uma missa às 6 horas. 3 horas da manhã era o melhor horário para quem estava iniciando, que era a hora do café, né? A gente partilhava e rezava o rosário e orava e tinha imposição de cura, e eu fui participando daquilo ali em casa, né? E nessa situação que eu fui fazer a experiência de oração, né? E aí foi crescendo, não cabia mais em casa. Ali na Rua Nápoles, não cabia. Era uma casa grande, mas não cabia o tanto de gente. Foram falar novamente com o padre, ele falou, não, no barracão, pode ser no barracão, né? Em dezembro, muito quente, e não foi uma, nem 2, nem 3 vezes que nós estávamos no grupo de oração e morria um paroquiano, e lá era velado, acabava o grupo de oração no meio, né? Essa é a realidade. A gente não podia orar em línguas, né? Não podia orar alto, tinha que ser tudo calmo, né? E pela obediência, obedecemos em todas as situações. E chegou um momento... de ter obedecido? Eu aprendi a vida inteira que o Espírito vem pela obediência. Exatamente. Né? Onde não tem obediência, não virá o Espírito Santo. Exatamente. Então a gente conhece o quão um povo é formado pela obediência que ele é ao seu coordenador, ao seu grupo de oração, ao seu decano, ao seu coordenador arquidiocesano, estadual, né? A Renovação Carismática. Ao seu pároco. Ao seu pároco, porque muitas das vezes... Bispo. Isso, bispo, né? Dom Jeremias, um abraço, né? E é justamente isso, é pela obediência.
desobedecer e as coisas acontecem. Podem acontecer aqui, mas vão cair ali. Sim. Porque por isso, o fruto do Espírito é a obediência. Exatamente. Por isso, fiquemos atentos que vocês viram aí que tem bastante história legal. Mas, Marcelo, vou te interromper rapidinho pra gente ir pro intervalo e já a gente volta. Pode sediar, podcast mais carismático. Compartilha. Ô, glória! E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Voltamos, minha gente bonita. O Marcelo tava aqui falando que, ó, ele sempre foi católico, né? Mas aí foi envolvido pela renovação carismática dentro de casa, né? Mas, Marcelo, antes de você continuar nessa história lá do barracão, você é casado? Muito bem casado. Com a Jane. Pai de 3 filhos. 3 filhos. Maria Júlia 24, Marcelo Augusto 21 e Manuela 11. Isso, abraço pra essa família bonita, porque depois a Jane ia puxar minha orelha, né? Ia puxar minha orelha, então. Vai aí, Marcelo, daí você estava falando que quem obedece não erra, né? Isso. Nós temos que estar debaixo da tutela da igreja, da obediência à igreja. E aí o grupo foi acontecendo. E você se envolvendo. Isso, aí surgiu, né, já na comunidade tinha um grupo da Pastoral da Juventude, né, e aí a minha irmã adotiva, a Roseli, foi a primeira a ser batizada no Espírito. Por causa dela, minha mãe foi conhecendo, por causa da minha tia também, minha mãe foi conhecendo, e ela falou, não, vamos fundar um grupo. Mas já tinha um grupo de jovens, então não podia ser, mas era de linha pastoral. E aí começou a participar algumas pessoas. A Jane é cofundadora do Semente de Maria, né? Minha esposa, do Semente que você está falando? Do Sementes. Abraço, povo bonito do Semente de Maria. Há muitos anos lá. Nova coordenadora, né? Vitória, isso, né? Vitória, a filha do Adonis, né? Foi eleita lá. Que Deus abençoe. Espetacular, que tenho certeza que Deus fará frutificar mais ainda. E aí começou a crescer em número nos encontros da Pastoral da Juventude. O Semente de Maria tinha mais gente do que todos os outros grupos juntos. Né? Fazia-se muita gincana, né? E aí um dos líderes perguntou, mas como que esse grupo de oração cresce tanto? Falei, porque nós somos Sementes de Maria, nós somos alimentados pelo terço. Né? E aí, inevitável, porque já tinha o carisma, tornou-se renovação carismática, e por lá a maior parte da minha vida que eu participei como servo foi do Sementes de Maria. Até quando eu casei e saí aqui do Paraná. Né? Dentro do grupo de oração, que eu conheci a Dona Jane, né? Dona Jane, né? Continua linda, e me apaixonei no primeiro olhar. E nós começamos a namorar, e ela disse que ela não gostava de mim.
não gostava, mas durante o tempo de namoro, eu nunca dei um motivo para que pudesse separar. Ela estava esperando para separar, estava esperando para... O que esse cara... Porque eu era tido como um galinha. Eu sou o mais velho de 4 irmãos, né? Marcelo, Márcio, Maurício e Mauro. E vivia a parte faculdade de educação física. E antes, quanto de altura, Marcelo? 1,92. E a Jane 1,57, ela diz, mas 55. 57 para não causar intriga, né? E ali... Todas as vezes nós decidimos ter um namoro santo e não houve motivo para separação, e aos poucos Marcelo, ela foi sendo encantada. Para quem está nos acompanhando, o que seria esse namoro santo? Namoro santo, você conhece a expressão ser vela, né? Se você quer ter um namoro santo, tenha velas ao seu lado, né? O que é a vela? Você sabe que a mulher... 3, 4 dias no mês, o seu corpo está preparado com hormônio, e o homem 24 horas por dia, 31 dias no mês, 366 anos no ano, quer ser pai. Então, existem situações em que os dois estão suscetíveis hormonalmente, emocionalmente, psicologicamente, né? Naturalmente, porque é de Deus, né? E quando as coisas esquentam, você chama um amigo, vamos assistir um filme junto? É a vela, que vai iluminar a escuridão, né? Que se aproxima, que pode acontecer. Então, vela é coisa de Deus, tanto que né, o Cristo tem que ter uma vela o Cristo está ali. Então, onde tem a vela, o Cristo está ali. Então o namoro santo é um namoro com a vela. Vivendo a castidade, né? Nós que somos formadores, né, Wesley? Você sabe que o sexo dentro do casamento tem o mesmo valor da Eucaristia, né? O pão e o sangue da transubstanciação é o sexo dentro do casamento. Fora dele é um adultério. Então nós vivemos toda essa situação de buscar a santidade no matrimônio. E hoje eu percebo, Marcelo, que parece que um tempo isso saiu, né? Caiu por terra, mas de um tempo para cá eu tenho visto muitos que estão optando por isso. Estão optando a viver a castidade. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, se Deus está trazendo esse tema aqui, se o Espírito Santo está trazendo esse tema aqui, pode ter certeza que é de Deus. Porque Ele quer falar com você. Talvez você está aí precisando tomar uma decisão. É uma excelente decisão, né, Marcelo? Excelente. Vale a pena o investimento, porque você está investindo o quê? Na igreja doméstica. Hoje eu e a Jane participamos de da pastoral familiar dentro da paróquia Nossa Senhora das Graças, e eles têm o projeto Belém, que é trazer a Belém para dentro da sua casa, né? E é magnífico, é de evangelização, trabalha o querigma com as famílias. Eu tenho amigos que viviam a vida sexual enquanto namoro, e aí no momento em que conheceram o Cristo, porque se uma pessoa está vivendo o sexo dentro do namoro e ele não sabe que isso é pecado, e ele não sabe a consequência, não é o erro. O erro é a partir de que você recebe a pregação, a instrução, isso é errado. Então tem um casal de amigos muito, muito próximos, muito caros, que eles conheceram o Evangelho, já viviam sexualmente, e aí tomaram a decisão, vamos viver castos, e namoraram mais quase 2 anos para se casar na castidade. Na castidade, tem um casamento abençoado. Os 2 ministros da Eucaristia, né, não fazem mais parte da renovação carismática, mas fazem parte da nossa casa, da nossa família. E da igreja, né? E da igreja. Porque nós sabemos que quanto mais somos carismáticos, mais amamos a igreja. Exatamente. Mais amamos a igreja. A renovação tem essa missão de formar para a igreja. Rosto e memória de Pentecostes, isso, né? A renovação carismática não é para formar servos, é para levar os católicos à Eucaristia, à adoração, né? A gente vê o número de pastorais aí, você vai ver. Eu e a Jane pregamos muito também, palestramos, né? Nós pregamos, mas lá é a palestra, no ECC. E a gente vê que todo mundo que está lá no ECC passou pela renovação carismática, pastoral familiar. Por quê? É o querigma sendo pregado. Outras pastorais não têm o querigma? Tem sim, mas para nós é o essencial, né?
primeiro levar o Cristo, o amor do Pai, pecado, Jesus Salvador, o senhorio, viver o Espírito Santo, viver a vida em comunidade. E alguns vão se identificar, né, com esse bando de louco, embora não seja corintiano, muito pelo contrário, mas com esse bando de louco, né? Porque você é santista? Eu sou santista, né? Até brinco que a palavra de Deus diz ou santos ou nada nós devemos ser. Então, o católico sofre e o santista sofre em dobro, né? Sofre mais. E nesse contexto eu conheci a Jane, me apaixonei, né? E começamos a namorar há 3 anos. Quando nós casamos, nós descobrimos que eu era estéril e que a Jane era estéril. Você falou dos 3 filhos, né? Mas a Jane ovulava 1 a 2 vezes no ano, né? Menstruação a cada 6 meses, né? E às vezes vinha mês a mês e todo mês achava que estava grávida, e eu, esterilidade, né? 10% de espermatozoides vivos. Marcelo, mas se Deus está trazendo esse tema, é porque Ele quer... Ele quer mexer, né? Se você que está nos acompanhando e passa pela mesma situação, né? O Marcelo tem hoje 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos e era diagnosticado como esterilidade. Porque segundo os exames de fertilização, né? Você precisa... O espermatozoide tem que permanecer vivo 72 horas dentro da mulher, né? É natural. É natural, e eu só tinha 10% vivo e todos morriam em 1 hora. Então tinha que acertar a ovulação e o bichinho tinha que ser rápido. Tinha que ser rápido, né? Tinha que ser uma junção perfeita. Perfeita. E a junção perfeita, familiar, né, é do coração de Deus. A Bíblia está repleto de pessoas estéreis. A esterilidade na Bíblia é a ausência de Deus. Uma vez que você encontra Deus, você é fértil, mesmo que não gere filhos, mas existe a fertilidade, a vida que você possa adotar. Eu tenho um compadre em Maringá que é adotado, e ele fala, né? Ele fala disso, né? Ele foi adotado. Hoje ele tem 4 filhos. Amém. Nós somos padrinhos de 2. Mas segura aí que continua com esse testemunho. A gente já volta, hein? Comenta aí. Comenta qual o seu testemunho de vida aí. O que você está se identificando. A gente já volta. E aí, minha gente bonita, o nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação, uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. A Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Voltamos, minha gente bonita, aqui pela Rádio Alvorada, a Rádio da Família 106.3, a Catedral do Ar. Olha, gente bonita, o Marcelo aqui tá contando muita coisa bonita. Falamos já de castidade, falamos aqui da conversão e agora estamos falando de milagre. Milagres. De milagre, né? Porque houve diagnósticos. O nosso Deus é o Deus dos milagres, sim, né? Sim. É o Deus que impossibilita o impossível. Nós temos que fazer o possível de tudo. E quando a gente teve esse diagnóstico, a médica da Jane, né, formada na USP, diz que teria uma possibilidade se ela fizesse um tratamento hormonal.
comprimido era muito caro e ela tinha que tomar durante 6 meses. Ela tomou um comprimido. E ao tomar esse comprimido, ela passou muito mal, vomitou. Falou, não vou dar conta. Não vou dar conta do nosso sonho. Mas o nosso sonho é o sonho de Deus, né? O Senhor sonha a nossa vida e nós sonhamos os sonhos de Deus. Né? E a gente tinha muito claro que se não tivesse filhos, nós íamos adotar. Mas começamos a que o nosso remédio se tornou a Eucaristia diária. Se tornou o terço diário. Né? E sabe o que é se levar 6 meses dessa forma? Sabe o que é levar 1 ano dessa forma? A nossa Maria nasceu 4 anos depois. Foi 4 anos de batalha espiritual, 4 anos de crescimento espiritual, mas 4 anos de lágrimas intensas. Eu sou chorão para tudo. Eu já choro quase chorando assistindo aqui, filme. Quem está nos ouvindo aí, ó, ele já está engasgado. Choro de raiva aqui, assistindo né? futebol. Né? Eu choro. A Jane chora mais. Né? A mulher é mais dócil. Mas o Senhor enxuga as lágrimas. Né? Quando nós nos deitamos nele, ele enxugará todas as nossas lágrimas. E quando num dia 12 de outubro de 2000, estava tendo um encontro, a gente morava em Colíder, morava em Sorriso, Mato Grosso, estava tendo um encontro de Nossa Senhora Aparecida e teve um momento de confissão e eu fui para a confissão e fui chorando a confissão. Aí um padre, que eu não lembro o nome do padre, ele falou, o que está acontecendo? Ele falou, eu não posso dar filhos para minha esposa. Aí ele falou, posso rezar por você? Lógico que pode, carismático. Você pede oração? Lógico. Ele impôs as mãos, botou na minha cabeça e fez uma oração em línguas. Uma oração em línguas que inundou todo o meu ser. Ele falou, daqui 1 ano você voltará aqui com um rebento no colo. Eita, né? E aconteceu, a minha Maria nasceu no dia 12 de outubro, exatamente 1 ano depois desse encontro. Exatamente 1 ano depois desse encontro. Então, não era para chamar Maria, mas nasceu no dia 12 de outubro, né? A Júlia, Maria Júlia. 3 anos depois, o Marcelo nasceu no dia 12 de março. 12 também, março foi o dia que eu dei o primeiro beijo na Jane. Nós saímos do grupo de oração, íamos ali para a Baixada do Roseira, né? Tinha uma lanchonete, Ederju, debaixo do poste, às 6h15 foi o primeiro beijo. Né? E Deus cuidou dos detalhes no dia 12 de março. E Marcelo, como que é bom você também ser cuidador dos detalhes, porque você sabe tudo. Ele sabe data, gente, ele coisa que é porque eu não trouxe ele para falar da renovação em si, porque ele ia trazer as datas, quando aconteceu tudo aqui, quem sabe em outro momento. Mas tô percebendo que você tá deixando os homens complicado, porque as mulheres estão nos acompanhando e dizendo assim, tá vendo, ó, você não lembra de nada. E você tá trazendo tanto detalhe, mas continua, só foi pra... É porque são coisas muito impactantes, né? Que são frutos o quê? Da oração diária, da Eucaristia diária, do terço diário que a gente viveu e não podia abandonar depois. E há 11 anos Deus nos surpreendeu com um susto, né? Manuela, que nasceu também no dia 12, mas 12 de janeiro. Não sei o que significa ainda, mas Deus sabe. E os 3 foram cesáreas, mas os 3 romperam a bolsa. Né? Meu pai falava, quando nasceu a minha filha, meu pai falava que você não é uma boa criadeira, né? Porque teve que fazer cesárea. Então a Jane fez cesárea nos 3, né? Mas todos romperam a bolsa. Então era para ser no dia 12, não foi algo escolhido. Sim. Dia 12 você está fazendo diaconato, é um bom estudante, sabe que é a perfeição, né? As 12 tribos de Jacó, né? Os 12 apóstolos, o 12 é a totalidade. Sim, né? Sim. E a gente sempre participou da renovação carismática. No Mato Grosso, eu e a Jane participávamos do núcleo jovem, que tinha lá o movimento da virada radical. O bispo nos pedia para ir para cidades, Marcelândia, Sorriso, Colíder, e ir para cidades e pregar o querigma. E depois fundar grupo de oração e ir pregar experiência, encontro de dons, né? O anúncio. Tinha um movimento da virada radical, o José Milton, compadre, um amigo muito querido, ele era bem doido, mas bem doido mesmo. Falou, já que a gente vai pregar, vamos alugar um caminhão
A gente bota som em cima e faz grupo de oração hoje nessa praça, amanhã na outra praça, e fazia teatro, e fazia grupo de oração, e convidava para a paróquia, né? Grupo Lumen em Sinop, né? Sinop, não sei se você sabe, mas tem o maior grupo de oração do Brasil. Não sabia, né? mas Já preguei lá para 5.000 pessoas. O grupo de oração chega até 7.000 pessoas em Sinop. Marcelo, esse é o mesmo padre que profetizou sobre a vida de vocês de ter um filho? Não. O lugar abençoado lá. Não o padre era de Marcelândia. Era de Marcelândia, mas todo mundo juntou em Sorriso. Entendi. Né? Entendi. E daí, voltando para Londrina, eu participei de poucos grupos de oração. Hoje sou do Resgate Famílias, fica o convite toda sexta-feira, né? Acontece um novo cenáculo, acontece um Pentecostes, rosto e memória de Pentecostes, ali na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na São João. Diretor, tá devendo uma visita, hein? O diretor como é que permanece diretor e não conhece? O diretor tá devendo uma visita. O segundo andar de Jerusalém acontece ali toda sexta-feira, o segundo andar de Jerusalém. E a aposta foi alta, né? Isso. Você que não conhece, vá conhecer. Né? E aí eu participei também do grupo Leão de Judá de Telêmaco Bugorba, um grupo de jovens, fui coordenador lá, um grupo de jovens em Sorriso, do Sementes de Maria, do Família de Deus, né, que é onde nasceu na minha casa. Inclusive o Marcelo Lima, que veio aqui há poucos dias, né, participou, foi ali precursor desse grupo de oração também. A minha irmã falou: podemos fazer uma reunião aqui? Podemos. E aí começou em casa e falou, aí os jovens ali do Nossa Senhora Aparecida chamaram ele: podemos trazer ele? Então eles vieram, botaram fogo também e participaram conosco durante um tempo. Né? Eu conversando com um compadre meu de Maringá, e aí a minha comadre falou: viu, mas a renovação carismática exige demais, nós não damos mais conta. Eu fiquei poucos meses fora da renovação carismática. Eu estou falando por mim, isso pode causar às vezes algum escândalo, mas não existe vida católica fora da renovação carismática para mim. Tem pessoas que não se identificam, né? Se identificam com a música ou não se identificam com o louvor e se encontram em outras pastorais. E tá Agora, tudo bem. para mim, não dá conta, porque a nossa igreja é una. Né? O meio protestante tem 30.000 igrejas. Então, se você não se adapta aqui, você monta a sua, vai para outra. Nós damos conta, porque nós temos um pastor há mais de 2.000 anos. Hoje, né, é um leão que ruge e que tem defendido a nossa fé. Foi Francisco, foi Bento, foi João Paulo II, João Paulo I. Durante toda a igreja, em todos esses séculos, nós tivemos um líder e permanecemos tendo um líder. Né? A renovação carismática, para mim, é esse celeiro de profetas. Fui muito tocado com Monsenhor Jonas Abib, né, esses dias, retomando uma profecia, né, que falava que o Brasil seria um celeiro do catolicismo para o mundo. Chegaria tempos difíceis, e ele falou isso em 2009, se eu não me engano. Né? Tempos difíceis, mas do Brasil sairiam profetas. A gente vê aí o Frei Gilson, a comunidade Resed e tantos outros que estão levantando barretos, levantando estádios de futebol para pregar a palavra, para cantar, para puxar, né, puxar o terço e rezar, né, durante as madrugadas. Eu confesso que eu não dou conta. Eu e a Jane conseguimos ficar uma semana. Não dou conta. Eu rezo o meu rosário, normalmente caminhando, né? Mas de madrugada eu não dei conta. Eu sou muito fraco. Você também que não dá conta aí, ó, fica aí que a gente já volta. Né? A gente já volta rapidinho. E aí, meu gente bonito, nosso programa tem o oferecimento da Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo. Casa das Bombas e Ferragens, referências em bombas d'água para poços, irrigação,
uso predial e soluções completas para chácaras, sítios e áreas rurais. A Casa das Bombas oferece uma linha completa de utensílios para a sua casa, seu comércio, seu restaurante, além de fogões a lenha, fogões a gás, churrasqueiras e muito mais, sempre com qualidade e praticidade. Casa das Bombas, você já sabe, fica ali na Avenida Duque de Caxias, esquina com a Celso Garcia, Avenida Duque de Caxias 3340. E se você quiser ligar lá, você fala com o Leonardo ou com a Gisele, no 3339-0090. Casa das Bombas e Ferragens. E você que quer cuidar do seu carro, você precisa conhecer o Centro Automotivo Supercar. Lá o pessoal resolve todos os seus problemas mecânicos e rapidinho. Troca de óleo, freios, motor, lá tem de tudo. Qualidade e agilidade. E o melhor preço da cidade. Está ali, ó, no coração de Cambé, na rua Belo Horizonte 728. No coração de Cambé, Belo Horizonte 728. E se você quiser, agende lá uma visita através do WhatsApp. Anota aí rapidinho. O WhatsApp é 99603-0984. 99603-0984. Supercar, seu carro em boas mãos e você tranquilo. Gente bonita, estamos voltando aqui com o Pode Sediar, o podcast mais carismático do Brasil. E o Marcelo hoje, gente, vai ter que voltar outras vezes, porque são muitos assuntos, a gente vai indo. Só convocar. Isso, são muitas ramificações, então tem muito conteúdo, né, Alisson? Mas, Marcelo, hoje eu vi que o Espírito nos levou para falar de castidade, amor à igreja, obediência, matrimônio. E nós estamos em outubro, no mês das missões, e você falou aí, ó, de pegar o caminhão lá, o seu amigo doido, colocar assim. Então, quero dizer para você, ó, grupo de oração, seja ousado, evangelizador, use desse tempo favorável, né, que a igreja propõe das missões, para que você também possa evangelizar conforme o Espírito. Mas, Marcelo, as pessoas que estão nos acompanhando provavelmente se identificaram também com a sua história, até com a resistência. Nós também falamos de resistência ao movimento, porque assim, eu também até entendo que você não pode amar aquele que não conhece. E não basta só conhecer de ouvir falar, porque daí nós viramos repórteres, nós damos notícia. Mas conhecer faz parte de experimentar. Experimentar, e é sobre uma experiência, né? É sobre a experiência. Quando eu falo do Espírito Santo, esses dias eu fui falar no lugar, eu falei assim, gente, se você não se arrepia mais, peça ao Senhor que você se arrepie de novo. E Marcelo, foi impressionante como até essas pessoas todas se arrepiando, porque a gente precisa pedir o básico, porque o dia a dia vai nos afastando, vai nos deixando ali fora. E você falava que não se vê fora da renovação carismática. Eu quero dizer, a igreja é um jardim de inúmeras flores. Acho que algum papa falava isso, e eu não sou bom de referência, não lembro ali, mas eu acredito que algum papa falava isso. E no jardim tem flores de inúmeras espécies, e nós estamos João 23 falava que a renovação é a primavera da igreja, né? A primavera, a primavera vem depois de um período de inverno, né? Depois de um período difícil da igreja, veio a primavera, veio a renovação. Não só a renovação, veio os focolares e todos os movimentos e pastorais abundantes a partir de 67. Eu queria tomar a palavra, se você já tem aí, no livro dos Salmos, mas antes eu queria... no Salmos capítulo 33, versículo 7, contar uma história de quando a Maria tinha 1 ano e 1 mês e eu já morava em Telêmaco Borba. Os meus pais moravam no Mato Grosso e meu pai veio para Londrina e ele falou, vem cá passar o Natal conosco. E a gente veio de Telêmaco e a Jane, todas as vezes que a gente sai em viagem, a gente reza o terço. E nós começamos a rezar e a Jane sentia no seu coração, reze pelas vítimas, né? E a gente impôs as mãos, eu dirigindo, ela com a Maria no colo, no banco de trás, sem cinto, porque ela estava amamentando. E a gente rezou.
E, na verdade, eu tinha lavado o carro antes. Eu não sou muito de lavar carro, né? Um dia antes, tinha lavado o carro. E o cara que lavou, ele soltou o banco traseiro do Uno. Ele tem uma travinha, então o banco traseiro ficou solto, só encostado, sem encaixar. E vindo de lá em Tamarana, na curva, um pouquinho depois da entrada de Guaravera, já chegando aqui em Londrina, chovendo demais, o carro fez um aquaplane e rodou. No que rodou, ele bateu no barranco e capotou. No que capotou, a porta traseira do Uno foi arrancada, o banco quebrou, se deitou e a Jane saiu com a Maria pela porta traseira. Saiu e capotou, deixou a Maria no meio do asfalto e capotou até o meio do mato. A gente sabe disso pelo testemunho do carro que vinha atrás, que quando ele viu que se perdeu, ele parou. E ele nos testemunhou. E eu fiquei preso no carro. Depois que elas saíram, o carro capotou mais 2 vezes. Né? E eu fiquei preso. Tenho 17 pontos desse lado esquerdo, 17 pontos e 14 nas costas, né? Eu não sou muito de tatuagem, mas Deus fez a tatuagem. Todo dia de manhã meu cabelo tá assim, ó, aqui desse lado, né? Que é a expressão: eu te amo, eu te preservei. E aconteceu que eu tive esses pontos, mas não quebrei nada. Fiquei extremamente dolorido. A Jane fez 3 pontos na cabeça, e a Maria, que 1 ano e 1 mês ficou no meio do asfalto, não fez nada, ralou a boquinha, né? E o carro deu perda total. Nós estávamos na casa do meu sogro ali na Rua Nápoles no outro dia, e veio um policial e falou: vocês perderam uma coisa, e nos trouxe a Bíblia. Encontrou a Bíblia, falou, porque quando a gente viu o carro, as vítimas não sobreviveram, não tem como sobreviver. Se a Jane estivesse no meu banco, o teto chegou no banco. Providentemente ela estava no banco de trás, né? Gente, dentro da renovação, a gente brinca que a gente não acredita em coincidência, mas Deus-cidência, né? Deus age, ele permitiu, né? Justamente para que a gente pudesse amar mais. E aí estava marcado de verde do gramado exatamente esse salmo aqui, Salmo 33:7, e ele trouxe: vede, este miserável clamou e o Senhor ouviu, de todas as angústias o livrou. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Né? É a palavra do Senhor. Então a palavra, a gente aqui depois vai falar de temor. Se você ler esse salmo inteiro, é sobre o temor de Deus. E a gente precisa ter o temor de Deus, e temor às vezes nos conota ter medo, né? E o temor de Deus não é esse. O temor de Deus é ter medo de ofender a Deus. Eu amo tanto a Deus, eu amo tanto a palavra, que eu tenho medo de ofender. E nós que somos pregadores, formadores, temos que estar no fio da navalha, né, Wesley? No fio da navalha. Por quê? Porque nós pregamos em nome da igreja. Né? Então, eu preciso conhecer, eu preciso me formar, eu preciso conhecer a doutrina social, o catecismo da Igreja Católica, os documentos. Eu conversava com o seu Jaime ali, e ele falava: como que começa esse negócio de renovação carismática? E aí deu uma formação para ele, ele falou: vixi! Falou: participo sempre aqui da ADMA, quero conhecer o grupo de vocês também, né? Então, você tem que... O podcast é um lugar para você falar de Deus oportuna e inoportunamente. Às vezes numa sala de espera é um lugar inoportuno, mas oportuno para a palavra de Deus, para um testemunho, para um mimo, porque Deus nos mima pela palavra, né? Às vezes uma palavra pregada tem 50 pessoas e a cada um é dado de uma forma especial, diferente, porque, como diz o Apocalipse 3:10, eis que eu estou à porta e bato, né? E se você abrir, né, eu que tenho que abrir, a fechadura é por lá de dentro, entrarei e cearemos, eu com tu e tu comigo, né? Diz a palavra. Então Deus respeita a minha individualidade. Meu pai, eu falei, ele conheceu através de uma profecia, que ele fez a experiência de oração e transformou toda a vida dele. Toda a família foi também transformada. Só que ele não sabia ler. Ele sabia muito bem fazer conta,
né? E não sabia ler, então ele aprendeu a ler para ler a palavra. Amém. Isso tem um valor muito grande. Hoje a gente tem tantas facilidades, né? Pelas mídias, em tudo, e às vezes deixa a palavra num segundo plano. Você que está ouvindo e que talvez esteja passando por uma dificuldade semelhante à que eu passei. Aqui contei 2 testemunhos, mas tem uma vida de testemunhos, né? Porque quando você está na presença do Senhor, Ele mostra com sinais, prodígios, milagres, e às vezes os milagres não são extraordinários, são pequenos milagres, e tudo é moldado pela palavra de Deus. Falei demais, Wesley. Bendito. Não. Falou essencial. E aqui, enquanto você estava falando, eu estava lendo. Vede, esse miserável clamou ao Senhor e de todas as angústias o livrou. Meus irmãos, o nosso podcast está chegando ao fim. Mas eu quero dizer assim, eu não sei o que você está passando, vivendo, mas se existe uma angústia aí, se você clamar ao Senhor de todo o teu coração, Ele sempre nos ouve. Repita, Deus sempre nos ouve. Às vezes, a correria do dia a dia, a gente não consegue ouvir as respostas, mas Deus sempre nos ouve. E às vezes a gente quer no nosso tempo, né? Mas, na nossa mas hora. Deus é cuidadoso, então ao tempo dele, às vezes eu preciso passar por aquela dor. Eu me apaixonava pela mãe do Carlo Acuti, né? Muito mais do que por ele, né? A docilidade dessa semana, né? A docilidade, né? E aí meus filhos querem conhecer mais sobre Carlo Acuti, né? Que é um santo desse tempo, é um santo do dia a dia, como você, né? Quero chegar um dia, Santo Wesley Duarte, né? Que legal. Mas se nós não desejarmos o céu, o que nós vamos desejar? O que nós estamos fazendo aqui? Quando a gente for embora agora, eu vou te contar o que eu conversei com o meu diretor espiritual segunda-feira sobre isso. Depois... glória! Povo de Deus, o Pode Incendiar está chegando ao fim. Marcelo, muito obrigado, que Deus te abençoe. Abraço na Jane, na família toda. Muito obrigado. Nós vamos voltar. Eu até tive uma ideia aqui, depois eu vou falar com o diretor de um pod diferente. Alice, muito obrigado. Esse dedilhado violão faz toda a diferença e toca o nosso coração. E você que nos acompanhou, compartilha, comenta, fala pra nós o que você tá achando desse Pode Incendiar. E se você foi incendiado por esse testemunho do Marcelo, pode procurar ele nas redes sociais, pode nos mandar mensagem. Pode procurar no Resgate, sexta-feira, às 20 horas. Pode também. E não esqueça, Deus sempre nos ouve. Deus sempre nos ouve. Abraço, povo de Deus. Fique com Deus. Até quarta-feira que vem. Podcast Pode Incendiar. Oferecimento: Casa das Bombas e Ferragens e Supercar Centro Automotivo.